Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você uma vez mais, amém? Estamos voltando aqui para dar continuidade ao estudo de Apocalipse, a Revelação. Hoje nós estaremos com um tema muito especial, você já está vendo aqui, eu estou com a minha Bíblia e também com o guia de estudos Apocalipse, a Revelação. Nós estamos hoje na terceira lição, terceiro episódio. A primeira nós estudamos Apocalipse, um livro aberto. Temos aqui o vídeo salvo aqui no canal Alto Clamor, na playlist Apocalipse, a Revelação. Estudamos também o personagem central do Apocalipse. E agora nós vamos estudar o Apocalipse revela porque sofremos, ok? Então desde já eu convido você a pegar a sua Bíblia, papel, caneta, fazer as suas anotações para que você possa estudar conosco esse tema tão especial. Enquanto você se organiza, eu quero aqui mandar um abraço a cada um dos nossos irmãos e irmãs das mais diversas denominações religiosas que porventura receberem esse vídeo compartilhado por algum irmão nosso na fé. Desejo a você um bom estudo, seja bem-vindo ao nosso canal Alto Clamor, onde estudamos a Palavra de Deus, onde estudamos a Bíblia e o Espírito de Profecia para nos preparar para a volta de Jesus. Amém? Dito isso, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o like, deixa o comentário e compartilhe nas redes sociais o vídeo, tá bom? Hoje o Apocalipse revela porque sofremos. Antes de começar a estudarmos, eu quero orar com você. Feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Pai querido e eterno Deus, nós te agradecemos por uma vez mais estarmos em tua presença, pelo privilégio de estudar a tua palavra. Nos abençoa hoje, em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui você vai perceber alguns pontos importantes sobre o Apocalipse revelar por que sofremos. Nós vamos ver aqui a origem do mal, nós vamos ver aqui muitos detalhes do grande conflito. Eu quero convidar você a ficar atento nesse momento. No mundo existem dois reinos antagônicos, eles se confrontam. De um lado está Deus e os seus anjos, e do outro lado está Satanás e os seus anjos, como autores do mal e de toda sorte de sofrimento. Deus e os seus anjos trabalham pelo bem, pela salvação, enquanto Satanás e os seus anjos trabalham pelo mal, para propagar o sofrimento na vida humana, né? O homem está integrado nesse conflito que tomou dimensões cósmicas. Como um Deus de amor pode permitir a existência do mal? Só a Bíblia é capaz de nos trazer essa resposta, em especial o livro do Apocalipse. A primeira pergunta em relação à origem do mal no tema de hoje é o seguinte: como era a terra ao sair das mãos do Criador? Veja, quando lemos a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, deixa só eu guardar aqui a minha lição, daqui a pouco eu recorro a ela novamente. Gênesis capítulo 1, verso 31. Gênesis 1, 31. Abra sua Bíblia aí, junto comigo. Deus viu tudo o que havia feito. Olha, tudo o que havia feito. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Olha o detalhe, era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Então no sexto dia é dito a palavra de Deus que Deus concluiu a sua obra de criação. E quando ele olhou, era tudo muito bom. Então já encontramos a resposta para essa questão de como era a terra ao sair das mãos de Deus. Você percebe ali que tudo era muito bom. Agora, se tudo era muito bom, como se originou o mal? Veja, ao lermos Apocalipse 12, 7 a 9, o último livro aí, saímos agora do primeiro livro da Bíblia e vamos para o último livro da Bíblia. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente,
que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Perceba, irmão e irmã, aqui em Apocalipse 12, 7 a 9, já nos dá a primeira visão, a primeira ideia do que, de como uma coisa que era muito boa aconteceu o mal. Você percebe aqui os versos que lemos, o capítulo 12 de Apocalipse, do verso 7 até o verso 9, o relato de uma guerra que começou no céu, onde tudo era perfeito. Essa guerra foi iniciada por Satanás, ou Lúcifer, naquela ocasião, né? Um anjo criado. E ele começou uma batalha, uma guerra, a fim de trazer para si o que não lhe pertencia, que era a adoração, não é? Nós vamos ver isso nessa sequência agora. Eu quero abrir a Bíblia com você, aqui em Isaías, capítulo 14, verso 12 a 15, para você ver essa questão melhor ainda. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe a ideia do inimigo, qual era a ideia? E outra coisa, Ezequiel 28, vamos ver aqui um pouco de Ezequiel 28. Ezequiel 28, quero ler com você do verso 13 ao 15 e depois a gente pula para o 17. Olha o que diz, 28, 13 a 15 primeiramente. Ezequiel 28, 13 é dito: você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Os seus engastes e os seus ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que fosse criado, e achou-se iniquidade em você. Percebe aqui, amigos? Aqui se trata de Satanás, de Lúcifer, como ele era. E um dia brotou no coração dele o pecado. Pecado esse que era aquela ideia mencionada em Isaías, que ele queria subir nas altas nuvens, ser como Deus, queria ocupar o lugar de Deus e ser adorado. Olha o que diz o verso 17 do livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor, por isso eu te lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que te contemplem. Você percebe que nós lemos no início, lá na batalha da guerra no céu, que Satanás foi lançado para a terra, ele e os anjos dele. E aqui se confirma ele sendo expulso. Agora veja, o verso 17 diz que ele ficou orgulhoso por causa da formosura, do resplendor dele. Ele se achou a última bolacha do pacote, ele se achou o maioral, o melhor, o mais belo, o mais formoso, o mais resplandecente. Então eu preciso ser adorado, eu preciso tomar o lugar de Deus. Foi isso que ele quis, foi isso que ele pensou, foi isso que ele tentou fazer e tenta fazer até hoje na vida das pessoas. Olha que terrível. Eu quero avançar com você aqui na lição de hoje. Veja, Lúcifer era um querubim mais poderoso do céu. Era o regente do coro celestial. Ficou tão orgulhoso de sua posição que desejou ser igual a Deus. Aprendemos também até agora que ele sentiu inveja de Jesus Cristo, incitando os demais anjos à rebelião. Ele também
na sua rebelião contra Deus, conseguiu a adesão da terça parte dos anjos com ele, né? E no livro de Ezequiel, ele é apresentado sob o símbolo do perverso rei de Tiro. É a quem se aplica primariamente o texto que lemos. Ali menciona que ele foi criado. Deus criou um anjo, não um diabo. Deus criou um ser perfeito, bondoso, mas ele escolheu, na sua trajetória de vida, escolheu fazer tudo isso que já lemos. Ok? O conflito se transforma para a terra, se transporta para a terra. Vamos ver então para onde foi expulso Satanás e os seus anjos. Aqui em Apocalipse 12, verso 9. Abra a Bíblia aí, amigos. Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o conflito que começou no céu, agora é transportado para a terra. Por quê? Porque Satanás foi expulso do céu, e ele veio a se alojar no planeta Terra. Qual a estratégia usada por Satanás para envolver o ser humano no grande conflito? O que foi que Satanás fez para envolver o ser humano nessa guerra? Que era uma guerra entre ele e os anjos dele contra Jesus e os anjos do céu. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3, mostra como Satanás envolveu o ser humano nesse grande conflito. Olha só. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade da pureza devidas a Cristo. Olha o golpe aí. A serpente enganou Eva com astúcia. Então, através do engano, Satanás trouxe a raça humana para dentro do conflito, através do engano. Esse engano se apodera de quê? Da mente. Porque aqui Paulo diz, assim também a mente de vocês seja corrompida. Ele tem cuidado, ele estava com cuidado. Ele teme que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida. Então, Satanás trabalha na mente humana, com enganos. Enganos esses que levam as pessoas a transgredirem aos santos mandamentos de Deus. E as pessoas aí estão envolvidas no grande conflito. Veja, no Éden, Satanás serviu-se de um instrumento incrível, a serpente, por meio desta manifestação milagrosa e disfarçando-se de protagonista, constituiu-se defensor de uma aparente liberdade, procurando a pretensa superioridade de desobedecer à lei de Deus. E ainda estamos pagando as consequências de se ter criado nele. Finalmente, introduziu a ideia de que Deus é o culpado daquilo que o diabo fez. Então, o diabo criou o sofrimento, criou o caos e ele culpa Deus. E, infelizmente, muitas pessoas aceitam inconscientemente essa ideia do inimigo de que Deus é o culpado das coisas. Porque uma criancinha inocente morreu, porque aquela pessoa inocente morreu, porque essa tragédia aconteceu. Aí começa a dizer, se Deus é amor, por que permitiu isso? Por que permitiu isso? Por que permitiu aquilo? E começa a culpar a Deus. Quais são as armas usadas por Satanás nesse grande conflito? Veja, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, são a astúcia, como já vimos. Em Apocalipse 12, verso 9, mostra que ele usa o engano. Em João 8,44, fala que ele usa homicídio e mentiras. Ele mata e mente e mata, e assim vai. Apocalipse 12, 17, fala que ele usa também guerras para expandir suas ideias, os seus planos. Usando armas como astúcia, engano, homicídios, mentiras e guerras, chega-se à conclusão de que ele é o autor de toda a sorte de males e sofrimentos. São Pedro dizia
sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, está em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Então perceba que a Bíblia mostra claramente que o originador do mal, o originador do caos, do sofrimento da raça humana é Satanás. E ele está à espreita, esperando uma oportunidade, assim como o leão fica na emboscada para pegar suas presas, ele também fica esperando a hora mais propensa para ele, a hora propícia, né? Como assim dizer, por assim dizer. Então veja como é que esse inimigo trabalha. O segredo para vencer Satanás, vamos ver aqui. Como pode o ser humano vencer um inimigo como esse? Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Apocalipse 12, verso 11. Olha, por causa do sangue do Cordeiro, ou seja, do sacrifício de Cristo, e por causa da palavra do testemunho que deram, a fidelidade à palavra de Deus. São dois pontos que levam a vitória para mim e para você contra o mal. Amém? E outra coisa, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, verso 4. Então a busca pelo Senhor nos ajuda a vencer o inimigo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E como disse o Salmo 34, 4, busque o Senhor e Ele me acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Busque o Senhor e Ele vai acolher você. Amém? Olha só o que diz Efésios 6, 11. Revistei-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí no capítulo 6 de Efésios mostra toda a armadura para você saber se armar nesta grande batalha. Que bênção é saber que mesmo em meio a um grande conflito tão grande como é esse, um conflito cósmico de grandes proporções, Deus tem proteção para mim e para você. Então precisamos nos aproximar do Senhor, precisamos aceitar o sacrifício de Cristo, do Cordeiro por nós, precisamos dar um testemunho de fidelidade com relação à palavra de Deus em nossa vida, precisamos buscar o Senhor e Ele nos livrará de todas as angústias. E outra, precisamos nos vestir com as armas da luz, com a armadura de Deus, que nós aprendemos aqui na palavra em Efésios capítulo 6, verso 11 em diante. Amém, queridos? Você quer servir a Cristo? Você deseja ser protegido com a sua armadura espiritual? Você deseja? Eu sei que sim. Então o convite que fica para hoje, para esse momento, é que você possa se entregar nas mãos do nosso Senhor. Já sabemos quem é o responsável pelo sofrimento, mas temos alguém que se preocupa conosco em meio ao sofrimento. E nós precisamos abraçar Jesus nessa hora, se apegar a Ele pela fé, buscá-lo em Sua palavra, orar, cantar a Ele, adorá-lo em meio ao sofrimento, para que a gente possa desfrutar da paz que só Ele sabe dar, que só dele vem. Amém? Eu quero convidar você a orar nesse momento e entregar a nossa vida nas mãos do nosso Criador eterno, nosso Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo estudo de hoje. Nos ajuda a acompanharmos toda essa jornada de estudos do Apocalipse aqui no canal. Abençoa essa pessoa querida que ora comigo agora, a liberta, fortalece, dá poder a essa pessoa para ela vencer. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Forte abraço, querido amigo, e até o próximo encontro aqui no canal O Alto Clamor.